Arco, Guerra de Parades. Zack mais tarde conta a Levi sobre o método que ele usou para transformar o povo de Hagaku em titãs. Depois que a explicação termina, Levi adverte Zack por sua falta de culpa e diz a ele que ele claramente não se preocupa com a vida humana. Ele é abalado e instruído a não assumir como se sentia. Zack muda de assunto perguntando quando ele poderá realizar seu experimento com Eren. Levi diz a ele que esta não é sua decisão, mas ambos concordam que seria um erro esperar muito tempo. Depois que o mensageiro escoteiro chega ao acampamento, Varys notifica Levi que Dali Zachary foi assassinado e também o informa sobre o plano de Comandante Pix de lidar com a facção Jäger. Consternado ao saber que seus amigos e camaradas morreram essencialmente por nada para proteger Eren, Levi diz a eles que estão alterando o plano. Ele sugere que eles capturem um dos Jägeristas e os forcem a comer Zack. Então, quando a história der à luz, daqui a vários meses estiver pronta para herdar, eles a alimentarão com o Jägerista. Levi ordena que Varys vá informar Pix e desce da árvore. Apesar dos buracos nesse plano, Levi admite para si mesmo que não se importa com a resposta de Pixis. Depois de trocar algumas farpas com Zack, Levi se perde em seus pensamentos. Ele considera como em breve cumprirá o voto que fez a Erwin durante a batalha de Shiganshina e dará significado a seus companheiros falecidos. Virando-se, ele percebe Zack correndo para a floresta. Antes que Levi possa reagir, Zack solta um grito lacinante. Ele observa com horror quando os diversos escoteiros acima dele começam a cair das árvores e se transformam em titãs. Levi é pego de surpresa, mas volta-se a tempo de evitar que um dos titãs o atacasse. Lembrando como seus subordinados insistiram que apreciassem o vinho oferecido e o comentário de Zack sobre isso, Levi teoriza que o vinho foi de fato a causa provável da transformação dos soldados. Percebendo que esses titãs são mais rápidos e imprevisíveis, ele reflete sobre os seus subordinados ainda estão lá dentro e conscientes de suas ações. Enquanto os titãs se aglomeram ao redor dele no ar, Levi fecha os olhos. Levi mata seus ex-subordinados e coleta várias lanças do trovão antes de perseguir Zack. Alcançando, Levi mata uma das 3 escoltas titãs de Zack e encontra o olhar de Zack com um olhar assassino. Levi rapidamente despacha outros dos titãs antes que Zack se transforme no titã bestial. Enquanto Zack mata o titã final e joga os pedaços sangrentos nele, Levi se esquiva do ataque de Zack enquanto corta grandes galhos de árvores para se esconder no ar. Ele critica Zack por não prever que ele seria capaz de matar seus companheiros soldados. Caindo em direção a Zack, Levi atira e atinge a nuca de Zack com 4 lanças do trovão. Levi o insulta antes de arrastá-lo para fora da floresta. Quando Zack, amarrado, acorda dentro de uma carroça puxada por cavalos, Levi o instrui a não se mover, revelando que ele colocou a ponta de uma lança do trovão dentro de seu estômago e prendeu o fusível em volta do pescoço. Levi castiga Zack por matar seus homens, antes de começar a cortar pedaços de sua perna. Ouvindo Zack gritar, Levi grita para ele calar a boca, explicando que isso deve ser feito para evitar que ele se torne um titã. Zack pergunta fracamente onde estão seus óculos, mas Levi o afasta, afirmando que não precisaria mais deles. Enquanto Levi dirige o carrinho, Zack começa a resmungar sobre seu plano de sacrificar Eldia para garantir a segurança do mundo. Ao ouvir isso, Levi começa a zombar dele, dizendo que sua morte iminente nas mãos de um titã é muito misericordiosa ao considerar as vidas que ele tirou. Zack protesta fracamente que eles estavam salvando seus filhos de viverem em um mundo cruel, levando Levi a se preparar com raiva para cortar suas pernas novamente. De repente, Zack joga a cabeça para trás e puxa o pino da lança do trovão, alojado em seu estômago. Um Levi chocado é incapaz de reagir a tempo e é pego na explosão resultante. O corpo mutilado de Levi é encontrado logo depois por Renji e um grupo de Jägeristas. Quando um soldado sugere atirar em Levi, Renji afirma que ele está morto. Flock tenta verificar o pulso de Levi, mas se distrai com a visão de Zack, emergindo de um titã próximo, permitindo que Renji pegue o cadáver de Levi e mergulhe em um rio próximo para escapar. Levi é finalmente despertado de seu coma por uma mensagem enviada por Eren para todos os súditos de Ymir, anunciando suas intenções de destruir o mundo fora de Parades. Os dois resolvem encontrar uma maneira de parar Eren, e Renji cria um transporte improvisado para Levi ser movido. Enquanto Renji está transportando Levi, eles cruzam com um titã carroceiro e um general marleiano. Renji se aproxima dos dois, insistindo que eles são inofensivos. Levi negocia com os soldados, apontando que eles têm um objetivo em comum: matar Zack. Relutantemente, os soldados concordam em trabalhar juntos. Durante o anoitecer a caminho do porto, Levi tenta descansar, mas é acordado pela comoção feita pelos outros no acampamento. Após o amanhecer, Levi ficaria para trás com os não combatentes enquanto os aliados confrontavam os Jägeristas no porto. Tendo decidido transportar o hidroavião para a cidade costeira marleiana de Odiha, Levi e os outros dirigem-se para o navio de Azubamito em cima do titã carroceiro. Depois de chegar em Odiha, Armin encontra Levi andando apesar de seus ferimentos. Levi se recusa a descansar, mas insiste em interrogar Helena sobre o próximo destino de Eren. E Helena afirma que Eren está indo para Forte Salta, mas Levi está preocupado com sua cooperação repentina. Enquanto o grupo se prepara para partir de Odiha, Levi se prepara para a batalha apesar de seus ferimentos. Quando os
os outros se perguntam como ele era capaz de lutar com apenas 2 dedos em uma mão, Levi deixa suas preocupações de lado e apenas afirma que vai se virar bem. Ele ridiculariza Randy por não fazer amizade com Pique, mas fica preocupado quando seu comandante começa a refletir sobre seus companheiros caídos. Os preparativos são interrompidos por Flock, que chega ao hangar do hidroavião danificando seu tanque de combustível, necessitando de reparos. Os titãs de Eren chegam enquanto os reparos estão sendo feitos e Randy se oferece para segurá-los enquanto o navio parte. Levi para Randy, apenas o tempo suficiente para dizer a eles que dediquem seus corações. Quando o barco voador chega a Eren, ele é atacado pelo titã bestial. Levi e seus companheiros saltam no barco e usam seus equipamentos de manobra para escapar dos projéteis da besta, antes de atacá-lo indiretamente. A besta é rapidamente derrotada, mas Zeke não está em lugar algum. O grupo decide recuar para uma distância segura para que Armin possa se transformar e tentar descobrir Zeke. Mas o plano é interrompido quando o exército de titãs começa a se formar nas costas de Eren e foge com Armin. Levi tranquiliza sua equipe que Armin está ileso, pois ele teria se transformado de outra forma, e começa a elaborar um plano para agir como isca para os titãs enquanto o resto do grupo tenta salvá-lo. Pike tenta matar Eren, mas é derrotado pelos titãs e Levi ordena que os soldados restantes persigam Armin, pois ele é a sua única esperança de impedir que mais titãs apareçam. O grupo não chega muito longe antes que o titã colossal de Bertholdt apareça. O colossal desativa o titã de Reiner e depois o joga no grupo, derrubando os titãs de Eren. Levi fica muito ferido pelo impacto para se mover, mas consegue usar o que resta de sua força para salvar Connie de ser devorado por um titã. No entanto, sua perna está presa na mandíbula do titã e Mikasa é forçada a salvá-lo. Desmaiando de dor, Levi começa a cair e só é salvo quando Connie consegue pegá-lo. Todo o grupo é salvo pela chegada oportuna de Falco, que aprendeu a voar com sua forma de titã mandíbula. Um desentendimento começa no topo do titã de Falco, sobre atacar a nuca de Eren ou salvar Armin primeiro. E Levi toma a decisão de se separar e fazer as duas coisas. Mikasa tenta protestar, mas Levi insiste que eles não estão mais em uma posição em que possam se preocupar com o bem-estar de Eren. Enquanto seus aliados desembarcam em Falco para iniciar seus objetivos, Levi lamenta o fato de estar muito ferido para ajudar. Enquanto ele reflete sobre sua incapacidade de cumprir a ordem final de Irwin e matar Zeke, Levi começa a se perguntar por que seus companheiros se dedicaram à missão de Silver Corps. Enquanto ele se lembra de seus companheiros, Levi afirma que não se arrepende de salvar a vida de Armin sobre a de Irwin, já que Armin sempre teve o mesmo olhar em seus olhos que seus companheiros caídos. Enquanto ele observa a batalha do Titã de Falco, Levi fica perplexo ao ver um punhado de titãs começar a defender seus companheiros do resto dos titãs. Ele é imediatamente tirado de seu estupor pela visão de Zeke emergindo da espinha de Eren e chamando por ele. Sem hesitar, Levi decapita Zeke antes de retornar a Falco. O grupo retorna a Salta enquanto Armin se transforma no titã de Eren. Do forte, eles ficam aliviados ao ver que Reiner sobreviveu, mas ficam consternados ao ver que tanto Eren quanto a fonte de toda a matéria viva também sobreviveram. Connie sugere para matar a fonte, mas Levi insiste que eles não tiveram outra opção a não ser matar Eren. Antes que eles possam atacar Eren novamente, a fonte começa a emitir fumaça que invade o forte. Percebendo que a fumaça vai transformar os Eldianos presentes em titãs, Levi rapidamente ordena que Mikasa e Pique deixem o forte com ele em Falco para que eles não sejam colocados em perigo pelos titãs. Pike parte para ajudar Reiner a lutar contra a Centopeia enquanto Falco leva Levi e Mikasa diretamente para Eren. Mikasa deduz que Eren está dentro da boca de seu titã e Levi usa uma lança do trovão para abrir um caminho para ela entrar e matá-lo. À medida que o poder dos titãs é desfeito e as famílias eldianas começam a se reunir, Levi descansa contra uma rocha. Ele tem uma visão de seus companheiros caídos, observando e pergunta se eles conseguiram ver o resultado de seus trabalhos. Os soldados saudam em resposta e Levi retorna a saudação. 3 anos após a Batalha de Salta, Levi passa a residir em Marley. Seus ferimentos o deixam permanentemente em uma cadeira de rodas, e ele é atendido por Gabi e Falco.